é bacana demais, a gente parece que tem aguinha pra gente, não. A gente precisa ser legal demais. É muito bom. Não, mas bichinho é bom pra vista, esse aqui é. Yeah. Esse bichinho aqui, se fazer farofa dele, é legal. Bom, aqui tem alguém? Você é a primeira vez que você está por aqui? Ou já veio? Ah, você já veio. Tá bom, então é melhor para mim, porque quando tem gente primeira vez eu fico com vergonha. Né? Não é a primeira vez, não. Não, aqui na casa, né? Eu já fui já. É, prazer conhecer. Que bom. Seja bem-vindo, tá? A casa é nossa. Mas bom, esse tema, né, que eu escolhi, tem muito tempo eu estou me preparando para voltar a trabalhar com padre. Teve um bloqueio, né, que aconteceu comigo, e é muito interessante, né, que eu passar, porque em um determinado ponto, né, do nosso dia a dia, o Schubert falou assim: você dá palestra, né? Eu falei, sim, é. De vez em quando eu fico lá conversando com o pessoal. Você vive as palestras? Você faz? Eu falei, não. Não viu. Mas tem que viver. Então eu falei assim, então a partir de hoje também eu não dou mais palestra. E já tem bem um tempinho, não tem, Valdo? Tem bastante. Eu não trabalho. Umas 6, você está devendo umas 6 palestras. Mas dá mais de 6. Dá. Mas porque realmente cria um bloqueio. Né? A gente, um dia eu acho, é um pensamento meu, que a partir do momento, porque para eu trazer, montar uma palestra dessa, eu estudo quase que um mês inteiro buscando o que eu vou informar, como preparar para chegar aqui. E se você falar comigo que eu tenho que viver, aí eu vou parar de novo, porque não é complicado. Porque é o seguinte, que a partir do momento que eu viver 100% uma palestra preparada, que a gente vai preparando para passar, com certeza eu vou estar lá no céu, bem do lado direito do moço, tranquilamente, porque é santidade demais. Agora, se você falar assim, essa palestra te orienta a caminhar, aí sim, é o que eu estou tentando fazer. O que eu estou vivendo aqui nesta casa e aprendendo com vocês é caminhar. É aprender a colocar o Evangelho na minha mente, colocar o Evangelho na minha fala, em minhas palavras, e colocar o Evangelho na minha vida. Isso é que eu tento buscar. Trazer o Evangelho de Jesus Cristo dentro desses 3 pontos: mente, fala e vida. Porque sem isso, a gente caminha, mas vai tropeçar bastante. Mas a partir do momento que a gente começa a entender um pouco do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mais importante, principalmente para quem está vindo a primeira vez, é a finalidade, né, do Espiritismo, é exatamente isso. É esclarecer os pontos difíceis que a gente não entende no Evangelho, muitas das vezes explicados em outras formas. Porque o Espiritismo ele traz com mais clareza. Por que a gente coloca isso? Porque é o Espírito Santo que está explicando o que Jesus veio fazer aqui. Porque se nós lembrarmos, nós vamos perceber que Jesus, quando veio, ele falando com os apóstolos,
Ele diz o seguinte: eu estou aqui para mudar. Mas depois que eu for para a casa de meu pai, ele enviará um outro para orientar vocês como caminhar para o Pai. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. É trazer os ensinamentos de Cristo para a nossa caminhada. Mas nós vamos perceber que em alguns itens dessa palestra, né, vai ter uns pontos interessantes, que vai nos levar a entender assim, e agora? O que eu faço? Se os filhos de Deus são espíritos, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? É aí que inicia a nossa prova. É aí que nós vamos começar a entender ou começar a aplicar alguns resultados que são colocados nas provas para que a gente possa resolver e caminhar. Porque Deus não quer que os filhos dele fiquem perdidos nesse plano. Deus quer todos os filhos dele no reino dele. Porque o reino dele não é aqui. O reino dele é espiritual. Mas para que a gente chegue, entrar para o reino de Deus, nós vamos ter que fazer bastante provas. Nós vamos ter que fazer bastante vestibular. Porque a caminhada não é fácil. Não é só não. Tenho certeza disso. Não é? E o Espiritismo, por exemplo, ele vem caminhando, né, desde o século XIX, 1800 e qualquer coisa. Isso, né, quando Allan Kardec codificou, organizou a doutrina. Foi organizando para trazer esclarecimentos para que a gente não ficasse perdido. E nessa montagem, né, nessa organização que ele preparou, ele coloca o Evangelho de Jesus Cristo como um caminho a ser seguido. E hoje a gente pode colocar que a doutrina espírita ela é como uma mina de pedras preciosas. Para quem conhece, no tempo do Osmar era lava, que a gente falava. Mas hoje é mina. O que é lá? Não era lava? Não sei o que é isso. Pois é. Né? E percebe-se que é o seguinte, a gente quando vai começar a preparar uma mina, a gente chega num terreno baldio, num terreno bruto, vai lá, prepara e começa a cavar em busca de alguma coisa. Talvez o primeiro sinal é uns cristais aqui, uma pedrinha ali, alguma coisa assim, e a gente entra cavando e vai embora, sem direção. Em algum ponto, no subterrâneo, segundo as informações, a gente encontra lá uma linhazinha, para quem entende, chega lá. Ó, essa linha aqui que vai chegar nessa pedra, onde que é. E o Espiritismo é assim. Essa linha que está sendo mostrada é o Evangelho.
que nós vamos tentar colocar na nossa vida só estudando. Não tem outro jeito. E tem nada mais, nada menos que 2000 e não sei, e 25 anos que nós estamos aí tentando. Pode deixar o pezinho, que eu não vou. Você não pode ficar tranquilo, eu não vou chutar, entendeu? Não, pode ficar tranquilo, que sempre que eu passo aqui eu estou vendo ele aí, mas, e você tira, e aí eu volto. Aí depois eu volto e tiro o seu pé, mas pode deixar tranquilo que eu não vou pisar nele. E é isso que a gente precisa, né, buscar, essa preparação. Estar caminhando paralelamente ao Evangelho. Aqui é interessante, eu coloquei isso aqui, mas já fiz. Eu coloquei ali o sinal da cruz, né, para a gente trabalhar mais ou menos o que eu falei. É uns 20 anos atrás, eu trabalhando no movimento de Semana Santa em Neocicema, e o padre, né, o padre, ele não era bispo, não. Ele vinha de Belo Horizonte para fazer a manutenção da Semana Santa lá em Nelson de Sena. E algumas vezes, nessa preparação, eu fui Jesus Cristo, né, nas representações lá e tal, em algumas cenas, porque na hora de apanhar era o Cacá que ia para a rua e batia no Cacá. E eu fazia umas outras cenas, né, dentro dos locais fechados. E conversando com esse padre, eu estava observando ele, quando chegava no momento de anunciar o Evangelho, ele falava: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, bambam, e aí ele ia. Evangelho de Jesus Cristo na minha mente. Evangelho de Jesus Cristo na minha fala. E Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. E a partir daí eu comecei a trabalhar isso com a minha pessoa. E é por isso que eu trouxe essa fala e coloquei para vocês que, para a gente não ter que usar, né, o sinal da cruz, eu uso quando é para mim proteção. Mas, para os espíritos que não queiram fazer, coloque o Evangelho na mente, na fala e na vida. Só isso, só para vocês saberem por que eu falei. Para quem é da primeira vez, está falando bem, né? Nós até fizemos um comentário que quando a gente vem para uma casa espírita, ou para o centro espírita, ou para uma fraternidade espírita, geralmente a gente vem atrás de informações. A gente nunca vem porque eu preciso. A gente vem em busca de informações. Porque a minha vida é assim, desse jeito, e outro, enfim. A gente tem algum motivo que a gente não está encontrando lá fora, a gente vem para a casa espírita para tentar solucionar. E essas informações, se a gente soubesse, né, estudar com prazer, estudar com vontade, a gente encontraria a resposta no Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra do Evangelho de Jesus Cristo vocês vão ouvir constantemente. Sempre, sempre estarei voltando nessas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. O codificador eu já falei. Muitos pontos do Evangelho parecem difíceis, também já falei. E esses pontos nós vamos
esclarecer cada ponto. Eu levantei 10 pontos fundamentais para que a gente possa colocar em estudo, e esses 10 pontos eu vou ter que contar com vocês. Eu vou conversar com vocês, para que vocês me orientem, para que eu possa chegar no denominador comum. Porque sem a ajuda de vocês, eu vou ficar aqui falando muito e vocês não vão aprender nada. E eu muito menos. É a partir do momento que vocês me mostrarem algo da experiência de cada um, com certeza irá somar a minha. E é o que eu necessito. Eu preciso da experiência de cada um de vocês para que eu me fortaleça e consiga andar. Aqui também eu já falei, e são as vozes vindo do céu, que fica aqui. Essas instruções que vêm do Espírito, do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, dos Espíritos de luz, dos anjos, dos arcanjos, enfim. São essas orientações que nos conduzem. Quando estamos bem colocando o Evangelho em prática, com certeza nós temos um apoio maior desses espíritos de luz. Mas a gente vai ver também um pouco para frente que o tal do livre-arbítrio não é fácil. Muitas das vezes, a orientação divina vem, faça isso, e eu faço aquilo. Eu nunca faço isso, faço aquilo. Vá para a direita, aí o Milton vai para a esquerda. Boa noite, seja bem-vinda à nossa casa. Desculpa, Natália. Não, você não está atrasado, você está no seu tempo, e é o tempo que Deus pediu para você vir. Tá? Fica à vontade. Então, essa coisa da gente poder escolher e se a gente não tiver um certo conhecimento, e se a gente não tiver a orientação, a experiência de cada um de vocês, muitas das vezes eu posso ir para um caminho errado. E é por isso que é muito importante quando a gente conversa. Muitas das vezes uma discussão dentro do grupo, ele traz mais resultado do que uma leitura dentro da minha casa. Porque eu sozinho lendo, eu tenho uma visão. Mas, em compensação, se eu estiver estudando com o grupo e cada um trazer a sua experiência, o resultado é bem maior. A solução fica mais fácil. Não é o Wilton que trouxe. É a orientação que chegou de cada espírito que existe dentro de cada um de nós.
Nessa ótica, como que nós poderíamos falar para a irmã do Ian, que eu agora esqueci o nome dela, Silvio. a Silvia, que ela é a primeira vez que ela está vindo, qual seria o primeiro passo, qual a primeira orientação que nós poderíamos dar para ela que ela saia daqui e comece a pensar, "Pô, não é que é mesmo? Qual seria esse primeiro ponto?" Pode falar, Osmo. Eu sei que você queria falar. Eu sou mesmo. Se eu fosse do seu tempo, eu falaria. Por isso que eu não aprendi. Sério. Qual seria esse primeiro ponto? Eu vou dar uma dica para vocês, então. Todos nós somos filhos de Deus? Sim. Todo mundo acredita nisso, né? Sim. Sim. Ó, que legal. Eu sou. Então já é um bom princípio. Se nós somos filhos de Deus, como é que Ele nos fez? Mais semelhança dele. Opa, Imagem está começando. Pois é, menino. Imagem e semelhança dele. E a gente erra, né? Deixa eu ver se você parece com Deus. Vou falar. Fica à vontade. É? Não, não era. Depois. É não, assim? Sim, sim, mas depois. Deixa eu tentar orientar vocês mais um pouquinho. Como que os espíritos são criados? Simples e ignorante. Opa, Valdir, cadê Valdir? Aê, velho. Ah, Como é que falou? Não escutei, não. Isso, ignorante. Ah, tá. simples e ignorante. Simplesinho e não sabendo nada. Por que será que Deus fez isso, né? Porque todos nós Ele fez igual. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que qualquer um de vocês, que eu não sou. Nós somos iguais. Agora, os defeitos é que vão aparecer com o tempo. Aí cada um escolhe o seu caminho. Aí é a hora que você Aí, faz. aí é a hora do... Aí é a hora do tal livre-arbítrio, né? Que você vai fazer o que você achar que é melhor para você. Aí fica ignorante e depois. Aí você começa a aprender. Você sabe, né, que a ignorância aqui não é a ignorância de ser bruto, de ser forte, de ser popular, não sei o quê. Não, é ignorante por falta de conhecimento. E o simplesinho é o que Deus quer. Que a gente viva simples. A gente não precisa querer aparecer mais do que o outro. Vamos viver na simplicidade, colocando o projeto dele na nossa vida e viver tranquilo. Ah, porque é fulano, ah, porque é ciclano. Vai todo mundo para debaixo da terra, vai virar pó de novo. Tudo é a mesma coisa. E a única coisa que Deus quer é que nós, um dia, voltemos para Ele. E eu não vou dar sequência nessa fala aqui, que senão eu vou atropelar o que já está. Então, bom, para vocês que estão chegando, se pegar no Livro dos Espíritos, lá no item Livro dos Espíritos, quando vocês chegarem em casa, porque eu não vou ler não, no item 115, 121, 133, gravou ela? 646 e 1006. Vai falar sobre isso. Se nós quisermos aprender, está tudo escrito lá, o jeito que Deus fez e quer que a gente seja. Iguais, simplesinho. Nascemos todo mundo peladinho. Hoje andamos vestidinho, até eu de manga comprida. A Aldinha fala assim, né? Oi, eu nunca vi você de calça comprida, de manga comprida. Você só veste bermuda. E o Valdir falou comigo hoje, não vem bermuda não. Restaurante tem, né? Uhum. Restaurante.
Né? Então é isso. Pegue um livro dos Espíritos, estudem. A ignorância é falta de conhecimento. Por exemplo, o bem. Tem bem e mal. Mal é contrário de bem? Mal Mal é a Mal é contrário. ausência do bem. Hã? O mal é a ausência do bem. Se você não faz o bem, você quer praticar o mal. Eu quero ter um filho assim. Ah, esse, né? O bem, o mal é a ausência do bem. E o bem não é o contrário, né? O mal não é o contrário do bem. Mal com ela. Doença. Então, quando você deixa de praticar a ação do bem, você está mal. Luz e trevas. Quem tem medo de sombra? Hein? Eu tenho medo do escuro. Qual é a sua sombra? Eu tenho pavor do escuro. É? Aí, que legal. Tá, Júlio? Menino. Me colocar no quarto Então hoje você vai aprender uma coisa aqui que é Se me muito... colocar no quarto escuro, pode ter certeza que vai me Vai- achar mortinha. Vai enlouquecer? Não, vou estar mortinha. Durinha. Pavor de escuro. Um pavor. Não, então aí eu já ia fazer umas trevas que agora eu não posso fazer, que senão eu vou ter que carregar e colocar lá. Né? Então, aí eu Pode fazer, ser até uma fraqueza, mas já eu ia tenho fazer pavor. alguma coisa aqui interessante, né? Mas vou deixar só minha parte para que eu não quero ter doido. Porque já falou isso aí, eu não vou Não, falar. mas aqui não vai ficar escuro, não, porque tem água. A janela que tá aberta Ah, que bom. tem luz. Hã? Ele está evitando os bichos. Então, veja, às vezes a falta de luz, né, causa as trevas, mas é necessário, né, Valdir? Porque se apagar a luz, os bichos vão embora e a gente fica mais tranquilo. E aí vai perturbar só o grupo lá de trás. Né? Então, vejam bem, né, e olha que eu não vou entrar nessa questão das sombras, que as sombras será uma próxima palestra que eu estou preparando. Eu vou falar da questão sombra. As nossas sombras. As nossas sombras, ela traz muita coisa ruim para dentro da gente. Por exemplo, caidura. É uma sombra desagradável, mas é fácil de tirar. Né? Porque a partir do momento que você colocar luz dentro de você, você vai deixar de ter medo dessas trevas. Alguma coisa me diz que você tem, só que você tem medo, talvez, de revelar ou conversar com essa sombra. Não quero entrar em detalhe. Não é para essa palestra hoje. Mas pense nisso. Coloque luz dentro de você. Em algum ponto da sua vida, faltou luz em você. Sim. Então, pronto. É assim que a gente começa a entender que para o Milton estar aqui falando, a minha mãe, em algum momento, ela teve que dar a luz. E deu a luz a um ser simples e ignorante. E o Wilton chegou até aqui, a troco de barranco. E eu vou voltar a repetir. Para que sobreviva o Wilton da essência divina,
eu tenho que matar um Milton esquisito que existe dentro de mim. Mas ele já está... 50% dele já foi. Ele está quase nas últimas. Mas eu ainda tenho ainda que me lapidar, e muito. E eu estou tratando isso como matar o Wilton que surgiu depois do meu nascimento. Matar mesmo. Para eu ser de Deus, eu tenho que renascer. E como? Porque não é fácil. Tirar de dentro da gente, puxar de dentro da gente a essência divina. Mas é gostoso. Depois que a gente aprende, é fácil. Tá. Para vocês que são leitores da Bíblia, né? Vocês acompanharam a vida de Jesus e principalmente no período que ele começou a sua vida pública, aos 30 anos, e até 30 anos ele estava aprendendo, ele estava descobrindo como que o ser humano gostava de viver. E só a partir dos 30 anos que ele começou a colocar o que Deus pediu para ele fazer para mudar um pouco a humanidade. Foi onde ele falou que não vim trazer paz. Eu vim rachar mesmo, porque trazer vida nova. Colocar amor no ser humano. E Jesus, em determinado ponto, né, João escreveu lá no capítulo 8, versículo 12. É onde ele pegou lá. Eu não, né? Ele estava num tempo e de repente alguém entrou com a senhora lá e falou assim, ela foi pega em adultério, blá, 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 blá. E ele simplesmente, e eles pediram para ele o que ele faria, né? O que deveria fazer com ela. Aí ele colocou ela lá. Acho que foi lá no fundo e foi escrever alguma coisa. Ele não me falou na época. Depois virou para o pessoal que trouxe a senhora, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. O tempo passou. O Osmar saiu primeiro, que é o mais velho. Depois saiu a Carmen. Bem lá no final saiu o Will. Né? O último. Não é? Que é porque, né, naquela época a gente respeitava os mais velhos primeiro. Tal, né? Quando ficou ela e Jesus, ela perguntou. E aí? Alguém te jogou pedra? Não, ninguém. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza. Ele levantou e continuou a sua pregação e virou para o público, como se fosse vocês aqui. Will. Exato, Will. Ok. É, Não tem qual ser. ele virou para o público, para aquele povo que o assistia e ouvia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás nas trevas. Mas, né, não andarás na treva, mas terás a luz da vida. Simples assim.
E muitas das vezes nós temos medo de mexer nessa questão da nossa vida, de colocar, de fazer o nosso espírito brilhar. Nós temos medo de conversar com Deus. Nós temos medo de revelar a Ele o porquê erramos. É muito mais fácil e mais prático eu acusar a outro pelo erro do que acusar a mim, um causador desse erro. Ninguém fica cheio de ódio se... Qual seria a outra colocação? Ninguém fica cheio de ódio. Para você não estar cheio de ódio, o que tem que estar dentro de você? O amor. Amor. Que nós temos mania de falar com o outro. Ah, você viu o Osmar? O Osmar está cheio de ódio. Vai ver que eu estou com mais ódio dentro de mim do que o próprio Osmar, porque ele não está sabendo mais. Eu fico de cá apontando, fazendo julgamento do outro. Isso, exatamente. É um dedinho apontando para o outro, 3 para mim e 1 lá para o divino. Mas essa é a questão, porque a gente precisa preocupar com esse lado da nossa vida. Colocar amor dentro de nós. Eu estava até interessante que quando eu estava montando essa palestra, Valdir, eu estava lembrando daquela menina que sentou perto de mim. A do Carmo sabe, né? Eu trabalhei essa coisa exatamente por causa dela. Aí veio a Silvia, sentou no lugar dela. Coincidência, né? Mas é isso que é legal, né? O quanto eu aprendi com ela. Ela não sabe o quanto. Aquela fala dela fez com que eu repensasse na fala do Schubert e você vê como as coisas, sabe? Como eu disse, é Deus falando com a gente por tabela. Como é que fala? Deus escreve certo por linha. Mas bateu assim. E eu falei assim, mas eu sou Então, burro. por isso que você ficou caladinho o tempo todo que ela estava reclamando, né? O meu aprendizado. É o Wilton morrendo aos poucos. O Wilton, estou tentando trazer o Wilton a essência divina. O Wilton encrenca, eu estou doido que ele vai, mas ele é difícil. Porque rancor, mágoa, é difícil demais da gente tirar da gente. Depois que ela acopla no corpo da gente, na alma da gente, no espírito da gente, ela é difícil demais para sair. Eu acho mais difícil. Nativo de impactar, né? Né? Wilton, eu acho o mais difícil é o se perdoar. Nativos. Nós vamos chegar lá. Isso eu acho difícil. Nós vamos chegar lá. Beleza. Ó, né? Quando falamos que alguém está cheio de ódio, nós fazemos um julgamento errado. A pessoa está com falta de amor. Está vazio de amor. Por isso que ela fica cheia de ódio, né? Fica sem Deus no coração. Segundo ponto. Hoje é bom, Valdir, que hoje a palestra vai durar umas 3 horas. Bom, ótimo. Eu hoje estou descansado.
Hã? Vamos. Segundo ponto. Depois de vocês terem nascido, todo mundo igualzinho, nu, pelado, com a mão no bolso, ignorante, por não conhecer nada. O segundo ponto, você diria o quê, Osmar? O que você poderia acrescentar para complementar este primeiro ponto da nossa vida, que nós precisamos trabalhar? Primeiro é você começar a aprender, estudar, né? Eu vou falar por mim, Uhum. né? Quando houve aquele problema da segunda-feira, né? Não serviu para mim. Enquanto você estava aprendendo, eu estava refletindo. Eu tenho que aprender que eu estou aqui para crescer. Uhum. Eu estou aprendendo aqui para deixar de ser ignorante. Uhum. Né? Eu citei um exemplo para mim, porque eu estou aqui, né? Um dia que eu coloquei, até brinquei do Valdir, quando ele apareceu na minha casa, eu ficava doido para chegar 7h59, porque 8 horas ele ia embora. Mas a coisa aconteceu e a partir daí eu cresci. Eu tirei um pouquinho da ignorância que eu estava nela. Eu acho que você tem que estar sempre aprendendo. Você tem que fazer para que você cresça. O que aconteceu na segunda-feira, eu acho que eu, falando por mim, minha mágoa hoje é por causa dela. Eu aprendi uma coisa: a mágoa é minha, não é sua. Adianta eu ter mágoa de você, quem está passando mal sou eu. E eu nadando de braçada. Eu estou tirando aí, você nem sabe que tem raiva de você. Eu acho que essa aprendizagem que nós vamos ter, né, a gente vai sempre crescer. Né? Eu era ignorante até muito pouco falando de espiritismo. Eu já aprendi um pouquinho, então eu deixei de ser. Eu não sou tão ignorante quanto eu era há pouco tempo atrás. Então é isso que você tem que fazer, é crescer através de quê? Aprendendo, estudando e o amor chegar aqui dentro. E Uhum. quando eu chegar aqui, eu vou ter hora de ser mais não, viu? Que Até já tive. Eu te amo. E qual o nome nós daríamos para isso, Alan? É interessante. Mas você, quando contrata um funcionário novo, o que se aplica? O que você pede para ele ficar um certo período? Experiência. Experiência. Parei Então, de contratar. O outro contrato é os dois. Né? Não é? Então, isso nada mais é do que a experiência, o que o Osmar falou. A gente. Hã? Experiência da vida. Exatamente. A gente nasce É, simples, ignorante, sem conhecimento nenhum, mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que a gente vai tomando um determinado tamanho, uma determinada idade, o que os pais da gente fazem? Vai para a escola, menino, para você aprender. É lá que você vai adquirir experiência para você sobreviver, vamos dizer assim. Então, esse segundo ponto. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Assim, Deus. E a Vossa Excelência, né, nessa pouca idade que você tem, que é mais 16, 15 a 16, não é isso? Você não está nessa faixa? Uhum. Né? E sabe muito pouco. Ainda tem muita coisa para aprender. Porque, na verdade, quando nós atingimos essa faixa etária sua, a gente sabe muito pouco. A gente ainda está bem distante do caminho necessário para entrarmos no reino de Deus. Mas ele está lá aguardando a gente. Numa boa. Que esse segundo ponto, essa experiência, isso é a qualquer um, porque nós precisamos aprender, adquirir. Por isso que eu falo que cada um, à medida, cada um coloca a sua experiência, eu vou somando a minha, ao meu pouco conhecimento. Mas o meu pouco conhecimento com o todo que foi passado para mim, o meu aprendizado vai ficar amplo.
Basta que eu queira. Basta que eu queira. E o terceiro ponto? Nós nascemos simples e iguais, com o mesmo princípio, iguais, simples e ignorante. Nós adquirimos, nós precisamos da experiência, nós precisamos errar, muitas das vezes, que é errando, que se a gente tiver afim, a gente erra, refaz, opa, agora deu certo, e continua. Tem que ser humilde para saber, né? Igual ele falou. E também é uma questão de humildade, você enxergar o que está acontecendo. Porque ele falou, não é o que erra, é quando a mágoa está em mim. Uhum. Né? Então, o terceiro ponto seria aprender a fazer uso. Persistência. Perdoar? Oi? Persistência também faz parte. Persistência? É. Faz parte Você vai do melhoramento. aprendendo, você vai Do melhoramento. Fazer uma reforma pegando íntima. experiência. Mas se você não insistir, você não sai. Um trabalho. Convivência, Tem que colocar em trabalho, prática. persistência. É. Você falou cair para levantar, né? O cara está seguindo, né? Uhum. Você caiu e ficar lá no chão, você tem que voltar e procurar aquele erro. Né? Eu falo por mim. Se você cai e fica lá parado, você não vai crescer. Não, ué. igual vendo. Você é bom prudente. Mas Tirar a lição. engole, pronto, tá tudo certinho, vai, vamos para os olhos. Vamos para os olhos. Mas, muito bem, né? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo e eu não vou poder ficar aqui muito tempo, nós não vamos obrigar comigo. Quando a gente passa, né, que a gente nasce, que a gente cresce, que a gente busca a experiência, que a gente adquire a experiência. Quando você monta um projeto, se for lá, escreveu, montou um projeto, vou fazer isso. Quando você realiza, que você vê o seu projeto prontinho e montado, como que você fica? Feliz. Feliz da vida. Felicidade. O terceiro ponto é a somatória. É quando você se realiza, que você coloca os seus projetos, que você aprende a fazer, que você começa a saber usar, né, que foi a sua fala, você se sente com o ego lá em cima, você se enche de felicidade. É o resultado do seu trabalho. É o resultado do seu estudo. Quando você terminar sua faculdade lá, não sei o que é, você vai dar tudo de alegria, ainda vai jogar o chapeuzinho preto para cima. Não vai? Então, a sequência da nossa vida é isso. É a gente saber fazer uso de uma lei que mais para o final a gente vai falar dela. Está com a gente. Tem uma coisa aqui que é muito legal. Quando não estou feliz, o que acontece com a gente? Acho que no início eu falei, né? Quando a gente não está feliz, é porque algo deu errado na vida da gente. Falta alguma coisa dentro da gente. Quando a gente está no campo da felicidade, que a gente está repleto de felicidade, a vida da gente é maravilha. Muitas vezes a gente até esquece de agradecer a Deus. Mas acontece. A gente fica tão eufórico, É injustiça. né, pelas realizações, que a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus. Mas nós vamos aprender um dia, quem sabe, agradecer por tudo.
que nós estamos passando. Até mesmo pelas provas mais difíceis. E o quarto ponto? Falta só 6. Nós nascemos, nós adquirimos experiências, nós realizamos essas experiências, adquirimos felicidade. Para nós termos felicidade, o que precisa estar presente em nós? Amor. De novo, Valdir, meu garoto, esse... Obrigado. Ela falou baixinho pro pior. Alguém sobrou? Você jogou pra Eu estudei. Ela falou, eu só estudei. Isso é. Como é que vai ser? Ela falou Um fala pra dentro, né? Amor. Aí tipo assim. Ela tirou zero e Pô, aí o professor vai, Deu zero certo. pra ela. O Valdir leu sua palestra antes, é por isso que ele está assim, acertando tudo. Foi ela que acertou. Ela Não, mas ele falou baixinho e ela vai repetir alto. Não, foi o contrário. contrário. Isso, vão brigando aí que vai estar tudo certo. Aí depois eu vou perguntar quem que está errado. Ela vai falar assim, é o Valdir. Essa cai de buraco, cai. Na discussão a gente também aprende. É. E muito. Mas Você cai de buraco, cai muito. é aí que é Você sai, essa não é mais necessidade, essa troca de experiência. Troca de ideia, troca de. Essa troca de Até troca experiência. de farpa serve para a gente aprender. Porque a gente consegue gravar com mais facilidade, porque a gente vai, né, associando as coisas, associando as falas. Essa aqui eu jamais vou esquecer. Ela soprando e o Valdir dando o resultado da prova. Marcando com X, Colar, né? Soprando, Colar. colando. Né? Tá, Um aluno nesse vídeo, cola bem. né? É o amor, que é o objetivo da experiência. E é com essa, né, o objetivo da experiência, correr atrás do amor, para que a gente se tenha felicidade. E aí a coisa vai, a engrenagem vai se encaixando. E a gente vai vivendo uma vida mais tranquila. Né? Uma vida sem ser o eu, o eu, o eu. É muito melhor vivermos o nós. Viver o coletivo. A gente tem que aprender, né? Esquecer o andar sozinho, passar a sermos coletivo. É todos por um e um por todos, não é mais ou menos assim. É isso que nós precisamos colocar na nossa vida. Quando você faz com amor, tudo se encaixa. Né? O amor é a chave da felicidade, que eu já falei. O quinto ponto. Então vamos lá de novo. Nascemos, pegamos a experiência, passamos a ter felicidade e colocamos em nossa vida o amor. Onde tem amor, tem paz. Valdir, agora você vai repetir. Pode ter. Já não estou pronto. Pode. Quando você em relação a essa palestra, a essa sequência aqui, agora não, agora sopra de novo para ele. Você não soprou nada para ele. Nenhuma dica. Mas a luta também sem fé, esperança não. A gente, outra coisa, né? Que eu nem falei assim. Ó, vocês pegaram o livro dos Espíritos lá, ó, vocês vão falar sobre o amor, 614, tá? O item 614 fala Falou no amor ali? essa. Então, o que vai acompanhar o amor, sabe o que que é? Caridade. Compaixão. Uai, no lugar que não tem caridade, que não tem amor, não tem caridade. Então tem que ter ali, ó. Encaixa. Eu vou dar uma dica para você. Valdir, mas existe um amor egoísta. Não, Existe. não é amor. Vou dar uma dica para vocês que são estudiosos, principalmente o Alan, que estuda sem cessar. Isso é uma biblioteca ambulante. Item, Livro dos Espíritos,
621. É o próximo, é o quarto ponto. É o quinto ponto. Olha, que voltando. Qual que é, Alan, que você falou? Vai lá no chat GPT aqui. Oi? Deixa eu ver assim, não, bem no início, em algum momento no início eu falei que nós temos algo dentro de nós que vai crescendo naturalmente. As coisas vão aparecendo naturalmente. O que é que Deus nos deixou, né? O que Jesus veio e falou lá, o Moisés lá, bababá, não sei o quê, aí o Moisés tal, vai lá naquele monte lá e escreve naquela pedra lá e leva para o seu povo. O que é? 10 mandamentos? Não. É os 10 mandamentos é o quê? Hã? Não. 10 mandamentos é o quê? As leis. A lei. As leis de Deus. As leis de Deus. É a lei natural. Porque tudo vai acontecer naturalmente. E nós só iremos entrar para o reino de Deus a partir do momento que nós colocarmos a lei dele, fazer com que a lei dele se cumpra. É tudo que Jesus queria. Ele só veio para isso. Porque estava sendo deixado de lado. E Jesus falou, gente, vocês têm que acordar. Coloquem a lei do meu Pai, viva e siga em frente. Isso é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai e A não ser por ele. E é lei natural, porque Deus, quando nos criou, com toda a simplicidade, com todo assim, fez todo mundo igual, independente de cor, raça, igreja, não sei lá, nada. Ele deixou dentro de nós para as coisas fluírem naturalmente. E para completar, ele ainda deu para nós o tal do livre-arbítrio. E aí que nós começamos a bagunçar. Que nós deixamos de viver as leis divinas para colocar as leis terrenas. Acha que se eu matar, vou preso, fico uma semana, pago advogado e saio. E está tudo certo e a vida continua. Não, está no sábio. Que para Deus. Vai ser julgado duas vezes, né? Vai ter julgado aqui e lá de novo. Vai ser pior a outra. Ave Maria, né? Ao invés da gente praticar o bem, a gente vai para o caminho do mal. Deus, na sua lei, pede para a gente amar o inimigo. A gente fala assim, custo crédito, ainda faz com a mão esquerda ainda. Crédito. Eu quero ver que fulano é morto. Tudo errado. Vamos amar. E outra coisa que é mais interessante, antes de amar o inimigo, vamos aprender a amar a si próprio. Porque só assim eu vou conseguir amar a sério. Só assim eu vou conseguir amar uma coisa dessa. E não é fácil suportar Osmar e Valdir. Vocês não sabem o que eu passo. E de contrapeso, de vez em quando, vem o Alan para perturbar. Tem nós três que aguentamos. Fica aqui, né? E aí, dos três, vem a Aldinha, que faz um complemento e meio. E a mais linda, né? E faz um complemento e meio. Para o Wilton aprender a viver. Mas tem que ter, que se não tiver vocês quatro na minha vida, eu vou ter que voltar aqui para viver com vocês novamente. O problema é que você ainda não pode falar de nós, senão você tá pecando. Hein? Tem que ficar caladinho ainda. Da pedra, Né? Então, o quinto ponto é a lei natural. E é tudo isso aí, né? Que a gente tem que passar. E agora, de uma coisa eu tenho certeza. Deus é uma criança muito calma, muito paciente.
Ele quer que a gente vá para ele. Ele quer que a gente faça parte do reino dele. Agora, quantas vezes nós vamos ter que vir aqui? Ele não quer nem saber. Se fôssemos mais rápido, colocássemos todos os ensinamentos dele na nossa vida e o nosso campo de luz aumentasse, seria ótimo. Mas é como ele sabe que a gente é ignorante, que a gente é difícil de ser trabalhado, ele fica lá na dele. O problema dele. Aí chega lá e fala, ó, aqui, você que vai lá, o que é que você deixou de fazer? Vai lá, Osmar. Você já veio aqui quantas vezes? 50 mil. Ué, eu lembro de você lá jogando pedra em Jesus Cristo, nós dois estávamos juntos. Né? Eu vi quase todo mundo lá. Todo mundo bem. É? Então, quantas vezes vai ser preciso nós voltarmos aqui? Isso aí fica a critério de vocês. De mim não, porque eu já sei o que eu quero, então eu estou mais assim, né? Agora vocês, quantas vezes vocês quiserem. Quanto menos vocês deixarem de praticar as leis divinas, mais tempo vocês vão levar para juntar-se ao reino de Deus. Você sabe quem fez isso tudo? Sabe quem? Adão e Eva, estava tudo pronto. Está tudo certinho, né? O livre-arbítrio fez tudo essa confusão. Ah, pois é. Então tá. E o sexto ponto. Depois desse rolo todo, nascemos, pegamos experiência, pegamos felicidade, colocamos amor na nossa vida e agora as leis naturais, as leis divinas e o sexto ponto. Eu acho que tem que fazer a parte da gente também, né? Tem que ter trabalho, porque senão o que vai acontecer? De forma honesta. Trabalhar, né? Tá bom. Para constituir, para seguir a vida, né? Essa vida, Eu falo, né? nessa brincadeira aqui do Osmar, não sei o que é, quantas vezes tem que voltar aqui, eu acabei falando, revelando o sexto ponto. Que eu tenho. O tempo, quem vai determinar? Porque esse tempo, ele está dentro do nosso adiantamento. Se nós procurarmos adiantar, nós vamos vencer essa etapa. É a etapa. O tempo é só nós é que podemos saber, né, que podemos determinar. Enquanto eu ficar naquela de que, não, vou deixar para ficar lá no finalzinho, porque chega lá eu peço perdão e está tudo certo, e a coisa não funciona assim. Deixar para a próxima encarnação. Ó, só deixar. Né? Muitas das vezes, os amigos, né? Eu percebi isso, que é de mim. As pessoas que estão trabalhando para esse reino de Deus, chega perto do Hilton e fala assim, olha, Hilton, vamos lá no culto da igreja, tal, igreja batista. Vamos na missa, missa, lá na igreja, não sei o que é. Não, hoje domingo, com um solão desse aqui, tem um... pessoal, tem a praça do esporte ali, que rapaz, repassa lá com uma fumacinha legal, um cheiro, uma tentação. Na próxima eu vou com você, tá? Mas lá na igreja... Não, mas é só uma hora, só é de 9 às 10. Mas, rapaz, é exatamente no horário que vai. Né? As coisas... O Wilton dá jeito, não para ir para buscar a palavra de Deus, mas o Wilton dá jeito para tudo, para ficar perdido, misturado na alegria que se diz assim, eu estou vivendo. E quando, de repente, o Wilton descobre que ele está adoecido. E, muitas das vezes, nós podemos chegar a um ponto de não ter mais
recuperação. E aí é só o tempo mesmo, que aí vai, volta, começa tudo de novo. E nós, Quantas vezes a gente vai vir aqui? Só na hora e nós ainda faz, Nós- eu vou aproveitar bem, porque amanhã eu morro mesmo, né? né? Aí o bicho pega, cara. Ninguém fala, então, vamos É de só. diferente de estar vivo. Viver é diferente de estar vivo. É, realmente. Legal. Quem disse isso? Você não, né? Daqui a pouco vai o dia que escorro. É alguém que escreveu aí e falou. Mas é legal, verdade. faz sentido. É. A gente viver, você vive a vida terrena, mas estar vivo para as coisas divinas, elas são diferentes, não é uma diferença grande. O sétimo ponto. Não, o sétimo é fácil. Sete. Sim. E é facílimo. Não. Nós falamos dele aqui o tempo todo, praticamente. Tem idade? Fala, Patinho, Valdir. Estamos voluntários. Só uma dica. Quem renasce é o quê? Quem renasce? Vai renascer. Renascer da água. Então, e A tal da reencarnação é renascer? é o espírito. O sétimo ponto é a reencarnação. Nós falamos do tempo. Aí o nosso tempo chega lá, Deus olha para a gente e fala assim, de novo. Volta para lá. Mas né? Aí ele dá uma aulazinha lá, e é tão legal, né? Porque lá o sofrimento é o mesmo. Vocês não pensam que lá tem que os espíritos lá é só vida boa, não. Lá, como diz, a cobrança é bem maior, né? Bem maior. Mas lá a vida continua. Mas só que a gente aprende a falar assim, olha, aí não sei o quê, você está preparado para voltar? Tô. Então você vai aqui, ó, o que você quer? Não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, tal. Onde que você vai? Tchum. Aí você chega, encosta, aí você nasce na família do Alan, vai ser filho do Alan. Aí você fala assim, não, mas de novo? Aí você já começa um encrenca com o Alan. Mas de novo esse cara? Não é possível. O que eu fiz para ele no passado? Mas aqui, teve um dia que eu estava conversando pela literatura, assim, na cara. Mas você está pagando o pecado, a vida de não sei o quê. Eu falei, mas quando que eu vou começar a pagar o meu? Ele disse, ainda bem que você está aqui hoje para ouvir esse tempo. Falei nesse dia, tá, mas quando que eu vou começar a pagar o meu? Eu estou pagando de uma vida passada. Agora eu estou vivendo agora, eu estou vivendo o presente. Como que eu vou começar a pagar o meu? Pois é, meu filho. Está na hora de começar. Não, eu já estou começando, já começou. Mas você está pagando aquilo que você deixou de fazer na outra vida. Pois já é, voltou. e já tem uma outra amiga Você que eu falo voltou? dela assim, ó, se fosse na minha situação, eu fazia assim, assim, assim. A fulana, Carla, não posso. Porque essa situação aqui é o meu carro. E eu não quero voltar de novo para passar por tudo de novo. Falei, então tá bom, então vai vivendo aí. Legal. Vai melhorando aí. Gostei, né? Mas esse é o nosso caminho. Enquanto não aceitarmos as coisas do jeito que são, nós não vamos aprender a caminhar. Enquanto nós acharmos que, não, mas eu não tenho necessidade de fazer isso ou aquilo. Se nós estamos passando é porque realmente nós precisamos fazer uma reciclagem para que a nossa alma seja limpada. Ah, mas calma, faça. É igual nós comentamos. Deus não tem pressa. Ele quer que a gente vá o mais rápido possível. Mas já que nós somos humanos e nós falamos assim, porque errar é humano, vão ficar no erro então. Se errar é humano, vai ficando e vai penando. E as provas estão aí, o chicote come. E a gente vai sofrendo. Até um dia que a gente vai chegar aqui e falar, quer saber de uma coisa, eu vou fazer tudo certinho agora, porque eu não quero voltar aqui mais. Aí a gente, quando Deus chegar lá, ele fala assim, agora você está mais... Mas quanto tempo eu levei? Você foi lá umas 200 vezes. Viu? Você foi lá umas 200 vezes. Mas é isso. Né? Então é a reencarnação. É o sétimo ponto. Né? Por que aquilo assim? Essa reencarnação é uma estratégia que Deus usou
Foi uma maneira que ele falou assim, bom, a única forma de eu recuperar aquela garela. Mandei Jesus, eles mataram ele. Mandei o Moisés, eu não sei o que eles fizeram com ele, não respeitou. Mandei não sei quem, os profetas foram eliminados, foram assassinados, foram não sei do que lá, queimados, enfim. E agora estamos aqui tentando aprender uma coisa que já tem 2000 anos que está aí, que é a lei divina, que Jesus veio trazer. Coloque amor na sua vida e você terá luz. Não tenha medo da escuridão, coloque luz na sua vida. Mas enquanto nós ficarmos correndo, que eu tenho medo de escuro, mas você, na verdade, você ama a escuridão e tem medo da luz. Porque você não consegue colocar a luz dentro de si. Mas Você é não- porque se não coloca a luz dentro de si, é porque não reconhece os seus erros. Não se perdoa. Entendeu? Então, se não se assumir, não vai achar nada disso que você está falando aí. Nada. Nada. Se você não se assumir, se você não se perdoar, se você não ser verdadeiramente a pessoa que você é, eu Pode. ia agradecer mesmo assim o dia inteiro, todo dia, toda hora, nada funciona. Vou comer mais um. Né? Mas então é isso. Nós vamos ter. Né? Os filhos de Deus são os espíritos que podem ter vida eterna, com a possibilidade de, no plano superior, da vida ser bem melhor. Mas, se nós quisermos ficar lá, viver essa vida que é bem melhor do que estar aqui, nós temos que acelerar o processo aqui. Nós temos que aprender muita coisa que nós vamos entender daqui para frente, que vai começar a falar um pouco do que a Célia disse hoje. Aprender a praticar o perdão, criar um mecanismo para perdoar. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, ele tem enxaqueca, ele tem gastrite, ele tem diabetes, ele tem pressão alta, Vitiligo. ele tem Gases. ele tem Cheio de tudo. gases, né? Quem não perdoa, tudo enquanto é doença encaixa nele. É o famoso obsessor. Chega aqui, e eu não perdoo, que não sei o que. Aí eu chego e aí ele vai ficando, vai adoecendo cada vez mais. Né? Ainda tem um tal do AVC aí, né, que apareceu aqui. E o prazer de falar assim, perdoa. Nada, ego. Quem perdoa é Deus. Aham. Não, entendeu? É essa. E agora vai começar uma outra situação, mas só que agora eu vou acelerar mais um pouquinho. Dentro dessa, 220. né, dentro dessa questão do processo de reencarnação, quando a gente nasce, né, que a gente volta, a gente traz algumas coisinhas, algumas condições que são as provas, né? Essas tão temidas provas. Mas isso é uma prova que Deus está fazendo eu passar para isso e para aquilo. Né? Essa primeira condição são essas doenças físicas. Todas as doenças físicas, se nós compreendêssemos que se eu estou passando por esta situação, porque algo de errado eu fiz. E se a gente buscar onde foi que eu errei, com certeza, uns 80% a 90% dos nossos problemas, das nossas doenças físicas, elas melhorariam. Mas a gente fica resistindo. Muitas das vezes nós vamos ao médico, eles vão lá e colocam a gente dentro da máquina, vê a gente tudo por dentro e não vê nada. Ele olha, aí volta. Não, mas
Não, mas está doendo. Mas aqui não está mostrando. Mistério. E a gente continua teimando com uma coisa que é totalmente espiritual. De uma coisa que só depende de mim. O perdoar. E olha aqui, não é eu ter que olhar e perdoar fulano de tal. Eu tenho que perdoar o Alan. Não, se perdoa. Coloca-se, ao invés de você colocar o Alan, o Wilton, né, colocar o Alan como culpado, para que o Alan fizesse alguma coisa comigo, primeiro eu tive que fazer alguma coisa contra ele. É óbvio. Então a gente não tem que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Onde errei? O que eu preciso fazer? É trabalhar dentro de mim uma forma para consertar, juntar as peças. É pedir perdão? Ô Deus, não tem pessoa melhor para a gente conversar com ele. Deus, eu perdoo. E aprender a não ter raiva. Porque a hora que eu passar perto do Alan, para mim, o Alan, eu não preciso chegar perto do Alan. Porque se eu for levar para ele, o pessoal, Alan, por que você me perdoa? Ele vai virar para mim e falar assim, eu não te fiz nada, quem ficou com raiva de mim é você. Aí eu vou ficar mais puto ainda. Então, eu falo, Deus, ó, eu vou perdoar o Alan, eu estou com coisa, e assim eu rezo para o Alan que ele tem uma boa vida e não sei o que é. Quando eu passo com o Alan, bom dia. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele não quiser, bom dia. Não vou passar, não. Entendeu? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender a se perdoar. A gente tem que aprender a dizer bom dia. A gente tem que tirar a raiva de dentro da gente. Esse rancor que acaba com a gente. Depressão. Ah, é. Você já conhecia um negócio, uma tal de depressão que já apareceu aí? A depressão de Bauer? Alguém já ouviu falar dela? Pois é. Agora tem mais um tipo de depressão na área. É a depressão do trabalho. Quando você que fala o nome do grupo real e eu não assim. Isso é a depressão de Bauer. Dá dor de cabeça. Tem o oposto disso aí? O vereador. Né? Então, é a nova, né, que já existe há mais tempo, mas agora o cara lá achou um jeito de dar uma melhorada nela. Depressão de Bauer. Lá atrás também está falando. Uma outra situação que machuca a gente é quando a gente nasce dentro de uma família e que a gente é rejeitado. Tudo que a gente faz está errado. É como se a gente nascesse numa família. Parece que eu não nasci aqui, eu sou de outra família. Eu dou mais certo com os outros lá fora do que com a minha própria família. Mas por que isso acontece? Porque em determinada daquela família que está ali, alguém, num passado bem distante, me fez raiva e eu voltei simplesmente para viver com ele o tempo todo e só falta eu chegar e falar assim, olha, em vez de eu brigar com você, eu te amo. Mas eu não tinha problema seu, porque eu te amo, te amo. Se a gente quiser sair dessa. Ou então a gente vai ser rejeitado o tempo todo e depois você vai ter que voltar novamente para tentar consertar, porque a gente não teve coragem de pedir perdão para o irmão que chega lá, meu filho. Eu não sei o que eu te fiz, nem sei por que eu tenho raiva de você, mas eu te perdoo. E pronto. E tenta ficar livre disso o mais rápido possível. Porque Mas senão. o problema é ter entendimento, porque a gente às vezes sabe quando vem aqui e na vida real que Cotidiano. a gente não sabe. Isso, mas aí é que está a coisa, que é quando eu estava comentando aqui, as pessoas fazem o convite. Ô, Hilton, vamos lá. Rapaz, mas logo hoje não. A reunião de vocês só dá que vocês fazem reunião só no sábado. E no sábado, não sei o quê.
Agora, na segunda-feira, a gente está cansado de Logo ter. a segunda. Logo na segunda, não podia ser no outro dia, não. Né? Então, as coisas vão passando. Não, vou ter que andar mais rápido. O 9º ponto. Não, ele não põe, eu passei muita coisa aqui. Isso, o 8º ponto. Aí está certo. É. Né? O 8º ponto é o mapa da mina. É o roteiro. Qual que é esse roteiro? Já esqueceram? O Evangelho? Evangelho de Jesus Cristo. Até que, pelo amor de Deus, aqui, legal. Até que viu? Falou certo. O Evangelho Porque falou é o com você. mapa, né? A gente com o mapa na mão, o guia nosso está ali. É só ouvir a palavra de Deus. É só ouvir os ensinamentos de Cristo e seguir. E colocar em prática. Não adianta ouvir e não colocar em prática. Nós temos que ouvir e colocar em prática. Aí sim nós vamos chegar. Ele vai ser a nossa pedra preciosa. Os ensinamentos. A mensagem que o Evangelho traz é a pedra preciosa que nós estamos procurando na lavra que eu falei do Osmar, quando nós entramos no mundo desconhecido. Né? A mensagem do Evangelho é a nossa pedra preciosa. O 9º ponto. O 9 já foi o 10º. Atrás do braço. Cuidado. Mais para baixo aqui. Não, é só o bichinho. Não, assim, né? O 9º ponto é a nossa escolha. O livre-arbítrio. Tá, aí é tão 10. Não, ali não está o 10, não. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nós com o Evangelho na mão. Tem tudo para nós vivermos legal. Mas mesmo assim, a gente tem o livre-arbítrio. Viva se quiser. Coloque em prática se quiser. Porque caso contrário, nós vamos ficar aqui sempre retornando, buscando e não aprendendo nada e fazendo coisa errada. E Deus lá. Mostrar para ele o caminho eu já mostrei. Mas ele quer seguir. E ele não fala que a gente. Ele não chega e fala, não faça isso. Ele só alerta, não é. O Evangelho não. O caminho a seguir não é esse. É preciso melhorar. Mas o livre-arbítrio é que nos leva para o... Aí é a melhor parte dele agora. Né? Com outra coisa, né? Esse livre-arbítrio, ele é tão interessante, ele é tão forte, que a mesma potencialidade que ele é para o bem, ele é para o mal. Sem distinção. Ele não faz, não. Não, ele é mais forte para o lado do mal. Não, é a mesma potência. Na hora que a gente faz a escolha, se a gente afundar, é porque a gente queria realmente afundar. Por isso que chama livre arbítrio. Numa boa, né? Você vai no bom e vai no mal. Depois dessa confusão toda que eu criei na cabeça de vocês, qual seria o 10º ponto? Qual? Esquecimento passado. Hã? Esquecimento passado. Que é a melhor coisa que Deus deu para nós, esquecer nossa vida do passado. Quando nós esquecemos Tem do gente passado, esquecer, da não vida pode passada, esquecer. da vida passada, por isso que nós estamos bem. Nós lembrássemos do nosso passado que nós fizemos, seria terrível. Seria colocar-se a serviço na obra do Cristo. E aí, Está começando a esquentar. É por aí. Né? O 10º ponto é vontade. É aceitação. É aceitar o Evangelho e colocar em prática. Passar a servir. Amar
no geral. Mas aprenda primeiro a amar-se. Que a partir do momento que você coloca amor na sua vida, você serve com alegria. E servir a Deus, você tem que servir com amor. Servir a Deus, você não pode ficar reclamando. Que está pesado, que é isso, que é aquilo. O amor tira todo o fardo pesado e te deixa feliz para você crescer, né? Essa aceitação. Quando eu aceito o meu medo das sombras, a minha doença, e que eu aceito a perdoar, tudo se acerta, tudo se ajeita. É o que Deus quer da gente. O amor é a chave mestra. Primeiro, aprender a gostar do meu ser, do meu físico, da minha essência divina. Aprender a ficar desarmado. Nós temos que desarmar. A hora que for encontrar comigo, vem o Wilton Lindar, se ele abrir a boca, eu quebro os dentes dele. A gente tem que... Nossa, eu encontrei com o Wilton. Nossa, o Wilton é uma maravilha. O Wilton é um anjo. Mas eu gosto dele, enfim. Temos que desarmar. Quando a gente vai armado, que a gente já vai preparando, você pode saber que não vai dar coisa boa na vida da gente. Vai ser um desencontro total. Abastecendo o coração com a energia do amor. Só isso. E viver tranquilo. Viver na paz. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem vindo. Por ter me ouvido aqui 1h30. Não é fácil. Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos... Posso voltar e continuar? Pode, até sempre. Apaga essa luz de trás aí para mim, por favor. Isso. Eu vou deixar aquela lâmpada. Obrigada. Se vocês quiserem